Professor Igor, qual é a melhor área para se especializar na área da radiologia? Bom, eu tenho certeza que vocês já me fizeram essa pergunta, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Sejam bem-vindos ao canal Radiologando, e essa pergunta eu vou responder para você neste vídeo. Bom pessoal, começamos aqui mais um vídeo do Radiologando, e eu espero que vocês gostem. Então já vai deixando o like aí, e se você é novo no canal, já se inscreve no canal e ativa todas as notificações, para não perder nenhum vídeo, e claro, ficar por dentro de todo o conteúdo a ser postado aqui. Nos siga também nas redes sociais, no @radiologando e o @gorgiloprof. E se você quer aprender um pouco mais sobre SUS, só SUS, siga o @gabaritandosUS. Lá a gente posta conteúdo todos os dias e eu tenho certeza que você vai gostar e não vai querer ficar de fora. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, sabemos que a área de radiologia, por sua vez, ela possui várias especialidades e várias técnicas no qual podemos trabalhar. Quando a gente se forma, a gente fica perdido, sem saber para onde é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer. E daí eu já postei um vídeo aqui dizendo o que é que você precisa fazer após se formar. E uma dessas dicas que eu dei é procurar se especializar, procurar se capacitar cada vez mais. Mas professor, eu não sei qual é a área que eu gostaria de seguir. E daí eu vou trazer aqui para vocês algumas das áreas da radiologia no qual você poderá se capacitar, no qual você poderá se especializar. E também eu vou dizer para você as vantagens que isso traz para o seu currículo profissional. Inicialmente, na área da radiologia, em sua grande aplicação, está aí a radiologia médica, que consiste nas seguintes técnicas: raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, mamografia, seguido das especialidades médicas como radioterapia, medicina nuclear, entre várias outras áreas que a gente pode atuar na radiologia médica. Entretanto, para cada uma delas, existe ali um conhecimento específico no qual é atribuído. Por exemplo, se você for estudar tomografia computadorizada ou até mesmo ressonância magnética, você vai precisar se debruçar um pouco mais com relação aos conhecimentos de anatomia seccional, para que você possa entender especificamente exatamente as imagens médicas que são produzidas por estas técnicas. Vocês irão estudar também física de equipamentos, ou seja, você vai conhecer o tipo de equipamento que você vai trabalhar ou os tipos de equipamentos que existem naquela técnica, meios de contraste, exames contrastados, entre várias outras técnicas. Na densitometria ou até mesmo na mamografia acontece da mesma forma. Você vai estudar um assunto específico sobre aquilo, controle de qualidade de equipamento, parâmetro de avaliação da imagem, como avaliar uma imagem, ou seja, no curso você vai estudar ali de forma introdutória, na maioria das vezes. Nos cursos de capacitação e até mesmo especialização, você vai estudar um pouco mais a fundo. Você vai aprofundar basicamente naquele conhecimento, naquela técnica de diagnóstico por imagem. E quais são as vantagens que são atribuídas a isso? Primeiro, você vai poder agregar esse curso no seu currículo, o que vai te dar aí um destaque no mercado de trabalho. Num processo seletivo, numa entrevista de emprego, você, comparado a outro profissional que ainda não tem ali aquela formação, você sai na frente. Além de você ter esse destaque no mercado de trabalho, poderá surgir também mais oportunidades de emprego. Então, fazer uma capacitação ou até mesmo uma especialização vai muito mais além do que simplesmente você aprender uma nova técnica. Você vai conhecer outras pessoas, você vai fazer o network ali na área da radiologia. E assim, você vai crescendo cada vez mais, aumentando o seu círculo profissional. Tá, professor, o senhor falou para mim as vantagens, mas eu ainda não sei qual técnica escolher para poder me especializar. Bom, durante o curso você vai sentir qual é aquela técnica que você sente um pouco mais de afinidade, ou seja, aquela que você conseguiu entender um pouco mais. Infelizmente, não tem como a gente conseguir dominar tudo. Isso é impossível, até porque se a gente tentar fazer tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo da mesma forma. Então é importante o profissional ele se especializar em uma ou duas técnicas ali específicas e que ele cresça naquele segmento, que ele possa dar continuidade à sua formação. Então basicamente você pode escolher a técnica por dois motivos. A primeira, que é o que você gosta, aquilo que você gostaria de aprender um pouco mais. E a segunda, a depender da sua região, com relação ao mercado de trabalho. Fazer um filtro, saber qual é a demanda que a sua região precisa, sem tomografia, sem ressonância, sem densitometria, sem medicina nuclear, sem radiologia intervencionista, enfim, existem várias técnicas. Ou seja, basta simplesmente você procurar alguma instituição mais próxima de você e ver as possibilidades, o mais importante,
ver se a instituição ela oferece um estágio curricular. Assim, você tem a oportunidade de não só aprender na teoria, mas também colocar em prática todos os seus conhecimentos. Tá, professor, e quanto tempo dura essa capacitação ou essa especialização? Bom, em geral, uma capacitação, ela dura em torno aí de 4 a 6 meses. Uma especialização dura aproximadamente 1 ano e 6 meses. Tudo depende da carga horária do curso oferecido. Se é só aula teórica, se é aula teórica e prática, se tem estágio supervisionado, tudo isso vai interferir para a duração do curso. Tá, professor, e eu posso fazer o curso e, paralelo, já fazer o curso de qualificação? Bom, inicialmente isso não é interessante. Por quê? Isso pode te atrapalhar durante o curso. Então é importante que você primeiro finalize o curso e depois, em seguida, dê início aí ao seu curso de qualificação profissional ou especialização, como você decidir. Tá, professor, e geralmente quais são os dias que geralmente tem essas aulas de qualificação? Bom, geralmente esses cursos que eu acabei de falar para vocês, geralmente ocorrem nos finais de semana, encontros semanais, quinzenais ou até mesmo encontros mensais, a depender do modo que a instituição trabalhar. Então você basicamente vai ter a oportunidade de durante a semana não ter interferência nenhuma, poder ir trabalhar, poder ir estudar, poder fazer as suas coisas e se dedicar no final de semana, no sábado, no domingo ou às vezes o sábado e o domingo, como eu falei. Tudo depende da instituição, da forma que ela trabalha. E você vai escolher aquela que você conseguir se adequar melhor. E assim você vai conseguir realizar e finalizar o seu curso de qualificação. Bom, pessoal, e você deve estar se perguntando, professor, se eu me qualificar, se eu fizer mais curso de qualificação, eu vou receber mais por isso? Bom, numa empresa privada você não vai ganhar mais do que o seu salário. Você simplesmente vai estar especializado ou capacitado para trabalhar com aquela técnica. E caso haja vaga naquele local, naquele setor, a empresa ela pode te contratar para você trabalhar naquilo. Agora, no sistema público, em alguns concursos públicos, não são todos, em alguns concursos públicos, principalmente os federais, existem aí os planos de cargos e carreiras, que, a depender da sua formação, dos cursos que você vai dando entrada com os seus certificados, você vai tendo ali um aumento, nem que seja um mínimo ali percentual ao seu salário base final. E assim, nesse caso, no sistema público, em alguns concursos, você tem sim um aumento salarial, que pode te garantir aí uma remuneração muito maior e muito melhor para você. E até mesmo um incentivo, por quê? Quanto mais você estudar, mais você recebe. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se durante o vídeo surgiu aí alguma dúvida que eu ainda não sei ou não respondi para você nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça um novo vídeo e simplesmente responda para você aqui nos comentários, tá bom? Nos siga também nas redes sociais, @radiologando e @igorgiloprof. Lá a gente também faz postagem toda semana, lives, vídeos, e você não vai querer ficar de fora deste conteúdo exclusivo que é feito para você. E se você assistiu o vídeo até aqui, já deixa o like aqui e se você é novo no canal, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, pois postamos vídeo aqui toda a semana e você não vai querer ficar de fora deste conteúdo. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu!